Paulinho que não me deixa progredir no meu esforço. Boa tarde, Ah, pessoal. Boa tarde. E aí, Roger? E aí, Roger, tudo bem? Bem. Boa tarde. Boa tarde. Boa Helena, tarde. boa tarde. Tudo bem? Acho que aguardamos uns 5 minutos, né, pessoal? Antes de iniciar para o pessoal aí entrando.
Pessoal, não sei se a gente já pode ir iniciando, Claudete, fazendo uma fala de abertura, né? E depois a gente dá sequência aos trabalhos. Pode ser? Pode ser. Tá bem. Começamos, então? Então, boa tarde a todos, a todas que aceitaram este convite para estar nesta tarde, no caso aqui de Bagé, de sol, né, para a gente poder prestigiar e estar num momento de discussão sobre um tema que também nos é muito importante. Eu vou me apresentar, o meu nome é Claudete Martins, sou docente do Campus Bagé e atualmente pró-reitora na Procadi, que é a Pró-Reitoria de Comunidades, Ações Afirmativas, Diversidade e Inclusão, que dentre suas divisões tem a de Acessibilidade e Educação Inclusiva, a de Ações Afirmativas e a de Direitos Humanos, que hoje conta aqui com a Elina, participando desta discussão. Na Pró-Reitoria, a gente tem trabalhado com temáticas do campo dos direitos humanos, das questões de gênero, das maternagens e, por que não, das paternagens. Então, ao recebermos o convite para colaborarmos nessa atividade, de pronto aceitamos, porque entendemos que pautas como esta, né, de os desafios de ser pai e de paternar nos dias de hoje, são desafios dos quais a gente precisa encarar com muita sabedoria, com muita resiliência e com muita convicção de que, enquanto universidade, podemos colaborar nestes processos. E a Unipampa, como uma universidade que trabalha com essas temáticas, fica muito feliz em termos os nossos convidados conosco nessa tarde para colaborarem nessa discussão, assim como o pró-reitor, professor Paulo, que vai fazer a mediação, aqui a nossa vice-reitora, que também está aqui na nossa sala, demais servidores, colegas de Unipampa e comunidade que está participando. A gente sabe que a temática da paternagem ou da paternidade ainda são questões pouco discutidas, mas que precisam, sim, estar no nosso horizonte. A questão de compreender que a paternidade é o ato de se tornar pai, numa relação que se estabelece e que se torna pai. Mas que a paternagem é muito mais do que isso. É o cuidado, é o amar, é o se envolver ativamente com os filhos. Pressupõe cuidado, afeto, presença ativa, envolvimento, educação, discussões importantes e muita, com certeza, muita amorosidade. Então, abrindo este momento e essa discussão que não se encerra, com certeza, hoje, eu agradeço os convidados que aqui estão e desejo uma excelente live, né? Um excelente momento de meet, de discussão, e que possamos ter outros tantos, né, ações nesta mesma linha, né, de pensar as paternagens junto com as maternagens, junto com as questões de humanidade que fazem parte do nosso cotidiano. Então, um excelente evento e uma excelente tarde para todos e para todas nós. Obrigado, Claudete. Obrigado pelas palavras aí, né? Na abertura, acho que, Fran, acho que seria importante uma mensagem tua, não sei, antes da gente colocar o vídeo do Edor, né? A mensagem que ele deixa para essa tarde também. Então, fica à vontade. Obrigada, Paulinho. Boa tarde a ti, né, a Claudete. Em nome de vocês, cumprimentos todos os colegas servidores e servidoras que aqui estão também. Tenho poucas palavras, acho que a gente priorizou, né, um vídeo do reitor que está em deslocamento, eu também, mas consegui parar um pouco para prestigiar mesmo o momento e eu quero só endossar as palavras, né, que a Claudete comentou.
a respeito da gente poder ter espaços de formação humana na nossa universidade, não só de convivência, mas de reflexão também, né? Então, tem um tempo aí, quero agradecer, aproveitar o espaço, Paulinho, para agradecer a Ângela, nossa colega, que o ano passado topou, depois outras mulheres chegaram junto, como a Elina, que também está aqui, a Claudete. A gente constitui um grupo de pensar o ser mulher, né? Toda a questão de gênero também, enquanto professoras e técnicas. E disso foi evoluindo um pouco reflexão, um pouco festa. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de celebrar a vida, né, e as relações. E fizemos das datas comemorativas não apenas datas comemorativas, mas datas para a gente refletir sobre a nossa condição e conviver, principalmente para a gente conviver. E aí pensamos, né, de desafiar o reitor também, por que não, né, propiciar estimular que os nossos colegas homens também possam parar e refletir um pouco sobre a sua condição, questão de gênero, enfim, tudo que atravessa e é atravessado, porque a gente entende que a integralidade das relações pressupõe, né, que a gente não fique nessa divisão, mas que a gente componha. E aí surgiu esse ato de hoje, eu estou muito feliz, quero parabenizar a todos os colegas, né, que aderiram ao chamado, especialmente Roger, Bruno, Paulinho, que vão mediar. Agradecer ao reitor também pelo espaço, que nos apoiou para que a gente criasse isso. E dizer que é muito importante também que, né, nós mulheres possamos ouvi-los também, aumentando a ampliação da consciência, né, sobre nós mesmos, sujeitos humanos, sempre em permanente desenvolvimento aqui, independente do gênero também. Então, desejo uma excelente reflexão e vou ficar até o limite do meu horário aqui do compromisso com vocês. Obrigada, Paulinho, a todos e todas, uma boa tarde. Obrigada. Obrigada, Franciele, obrigado. Muito importante esse apoio da gestão superior aí nessas atividades, né? Esse momento de parada. Então, acho que a gente começa, Elina, se puder projetar o vídeo do reitor, né? Que ele fez uma fala rápida para nós aí, para a gente começar a live. E aí, pessoal, tudo bem? Bom, recebi essa missão de falar um pouquinho sobre os desafios dos tempos atuais de sermos pais. Eu acredito que os desafios são os mesmos dos nossos pais, dos nossos avós. A diferença hoje é que a gente sente que o tempo anda mais rápido. E as principais preocupações são o legado, aquilo que a gente vai deixar de lição de vida, de humanidade, e que faz com que os nossos filhos, além de boas pessoas, né, sejam atuantes na sociedade, sejam pessoas capazes de compartilhar aquilo que foi agregado ao longo do seu desenvolvimento para com outras pessoas, né? O mundo precisa disso. O meu caso é um pouquinho mais difícil, né? Porque tem a distância. Eu não sei se vocês sabem, mas eu atualmente moro em Bagé de segunda a sexta, quando não estou fora de Bagé, né, em missão, mas a minha família permaneceu em Uruguaiana. Então eu sou pai de 3 filhos, sou casado com a Cláudia, tenho a Eduarda, que está com 17 anos, a Alice com 12 e o Francisco com 8. Cada um numa fase. Cada um com a sua expectativa e cada um com as suas necessidades. A paternidade, ela sempre é um desafio, não importa a idade da criança. Ela vai evoluindo e com a maturidade do desenvolvimento de cada um dos filhos, novas situações se apresentam. Hoje, a minha dificuldade é não estar próximo, né? A gente tem a tecnologia que nos aproxima, as redes sociais, o WhatsApp, mas mesmo assim, eu sei o quanto acaba que a minha esposa se sobrecarrega nessa tarefa. Eu procuro, durante os finais de semana, estar próximo deles. Mas acaba que é mais lúdico, é mais lazer, é mais descontração. E tem aquela ruptura da desvinculação do pai mais exigente, né? Mais atento.
mais educador. A gente tenta fazer isso, mas de forma através das tecnologias. Eu me considero uma pessoa realizada como pai, muito, né, pela função desenvolvida hoje pela minha esposa, né, que é fantástica. E os desafios que eu noto são o distanciamento à medida que eles vão crescendo. Isso faz parte da vida, né? E isso não é errado, ao contrário. Eu acho que faz parte do processo de educação, da emancipação dos filhos. Então, quando a gente vê um filho, né, chegando a uma idade mais avançada, né, chegando na adolescência, chegando na idade adulta, e ele sendo mais independente, ao mesmo tempo que dá aquela sensação que tinha mais coisas para serem compartilhadas, a gente entende que é o momento deles viverem as próprias vidas, né, e a gente espera que eles estejam em condições disso. A gente fica feliz, né, com o dia a dia, com os exemplos, com as coisas que acontecem. Como conselho, se é que a gente pode dar algum conselho, é que o amor tem que estar acima de tudo, a sinceridade e a transparência, né? Eu acho que isso nos aproxima, isso nos torna cúmplices, e isso também nos dá credibilidade, não só como pai, como mãe, mas especialmente como um amigo dos filhos, né? Que eles saibam que nos piores momentos, né, nos momentos mais difíceis, eles não tenham medo, eles possam entrar em contato, possam pedir ajuda e vão saber que a gente vai estar lá sempre atento para ajudar, né? Mas também educar. Bom, era isso, pessoal. Um beijo para vocês. Fiquem bem. Obrigado, Elina. Então essa foi a mensagem do professor Edward, né, em relação a essa live que nós temos. E quando a Fran fez o convite aí, tá mediando, o que nós vamos fazer, né? Vamos ter fiquei pensando, né, uma palestra pronta, alguma coisa que falasse, né? E acho que a ideia aqui é a gente dar essa parada, né? Todo mundo que tem as suas atividades, né? Um monte de coisa para fazer, a caixa do SEI aumentando, demandas chegando, mas essas paradas são importantes no nosso dia a dia, né? Principalmente aqui para as pessoas que fazem o papel de pai. Eu digo hoje, né? A gente pode ter duas mães, um pai e uma mãe, dois pais, uma mãe que faz o papel de pai, um pai que faz o papel da mãe, além de pai. Então são várias configurações de família que a gente se depara na nossa situação do dia a dia. Então, a ideia é eu fazer um pequeno relato também de como eu estou vivenciando também essa questão de ser pai, né, e os desafios que eu encaro, que eu acredito que também muitos também encaram da mesma forma, outros têm outros tipos de situações, mas acho que é a gente escutar vocês. Então, vou fazer um pequeno relato em relação ao meu desafio de ser pai, né, constante, e aí a gente, de repente, vai fazendo uma conversa aqui, né, eu acho que é mais a gente conversar, trocar ideias e ver que, às vezes, né, alguma situação de outra, não tem uma fórmula, né, de ser pai, né, como disse o Edward, se eu pudesse dar um conselho, né, ser pai não vem um manual pronto, né, então é um desafio constante. Então, eu sou pai de dois jovens hoje, não são mais crianças, né, do Rodolfo, que está com 20 anos, e da Renata, que está com 16 anos, né, e sou pai de uma forma, o fluxo do processo não foi um pouco diferente, às vezes, do trivial, né, sou pai adotivo, então, né, o Rodolfo e a Renata me fizeram pai nova, vão fazer agora 2 de dezembro de 2025, 9 anos, né, então, o Rodolfo chegou com 11 e a Renata chegou com 7 anos, tá? Então, o que acontece, né? A gente, quando decidiu, né? Desde quando eu e a Renata éramos namorados, a gente, vamos ter filho, aquela coisa, né? Papo de jovens namorados, vamos ter filho e tal. Mas a gente sempre teve uma curiosidade, mas a gente pode também, quando for, né? Tiver condições financeiras, ser pais adotivos. É legal essa questão de adoção, mas isso ficou para trás. A própria questão do pai, de ser pai e de ser mãe, porque a gente foi avançando. Aí um decidiu fazer mestrado numa região, outro decidiu fazer mestrado em outra. E aí quando veio o doutorado, e aí a idade veio chegando, e quando a gente disse, agora a gente está com uma condição, quem sabe, né? A gente propôs, né?
aumentar a família. E aí, com a questão dos métodos naturais, não adiantava, não dava. E aí ninguém quis se submeter a alguma questão de fertilização, por opinião nossa mesmo. Então, vamos partir para a adoção. E aí nós fomos entrar nesse mundo aí, que também, não, eu digo, quem vai por ser pai e mãe que são biológicos é um outro processo, mas é pai e mãe também. Mas a gente foi por esse aspecto aí, fomos começar todo o processo, desde a idade. É meio bizarro as coisas, assim, porque tu fica impactado, Tu tem que chegar lá como se fosse, eu sempre falo, é uma lista de supermercado. Qual a idade que você quer? Qual a etnia que você quer? Você aceita com doença tratável ou doença não tratável? É muito estranho. Parece que tu tá ali numa listinha e tu vai dizer como que tu quer a criança. Então a gente tinha na época colocado, se não me engano, de 0 a 5 anos. Tá, ok, fizemos o cadastro tudo certinho. E aí nesse meio tempo a gente começou a levantar essa questão da adoção, começamos a participar de grupos e fomos participar de um evento em Caxias do Sul sobre adoção. E aí nós fomos lá. E nesse evento teve várias palestras, gente dos Estados Unidos que trabalha com encaminhamento de menores e coisa e tal. E aí eu vi um relato de uma jovem lá, que tinha sido adotada aos 17 anos. Eu falei, caraca, mas adotar aos 17 anos. E ela estava já para sair da casa de acolhimento e quando uma família decidiu adotá-la e ela mostrou todo o percurso que ela teve. Aí eu falei assim, eu e a Renata se olhamos assim, o que a gente precisa para ser pai e mãe? É um filho. Não importa se ele tem 17, se ele tem 2 anos, se ele tem. Esse pensamento. Então voltamos para Bagé, chegamos lá na comarca e eu mudei o perfil. Olha, eu quero sei lá o que eu botei na época, foi 0 a 10. Uma quarta-feira eu botei isso aí. Na quinta-feira de manhã, sem mentira, eu estava na sala dos professores lá no Campus Bagé, na 2205, não me lembro lá, onde era todo mundo junto. Me liga, toca o telefone, meu celular, um telefone que eu não conhecia, vou atender. Aí era o rapaz do fórum, Roberto, me deu um nome. Olha, Paulo, seguinte. Tem uma notícia, que notícia que olha, tem uma criança que tem o teu perfil que vocês modificaram ontem. Como assim tão rápido? Mas como assim? É uma menina, tem 7 anos, colocou de 0 a 10, não é mais de 0 a 5. Aí eu, que legal, Fiquei meio em estado de choque, não sabia como agir. Aí ele falou assim, só tem um problema. Como assim, que problema? Ela tem um irmão, e ele tem 11. Aí eu, cara, não é problema. O irmão, se ela tem um irmão, a gente não vai separar. Vocês optam por não separar os irmãos? Aí tinha pergunta assim muito. Aí eu, caraca, não, peguei já, olha. Daí vocês podem conhecer quando? Aí tudo assim, foi uma coisa meio assim. Tá, a gente pode conhecer hoje. Então é o seguinte. Vocês veem, o menino ele estuda de manhã, tu vem de tarde na casa do guri. E a menina estuda de tarde, tu vai à tardinha pegar lá na casa da menina. Tá? Então fui de tarde conhecer lá o Rodolfo. Cheguei lá, o Rodolfo lá, com uma cara de assustado, assim, Aí a assistente social trouxe ele, perguntou, o que tu quer, Rodolfo? Aí o Rodolfo olhou pra mim, pra Renata, só quero uma família. Putz. Aí me quebrou no meio, Aí eu falei, e agora o que a gente faz? Levamos o Rodolfo para casa. Aí o Rodolfo passou a tarde com a gente lá, brincou. Aí já me chamando de pai, eu achei muito estranho aquilo. Que loucura. Aí ele assim, a minha irmã, vocês vão pegar quando? Não, irmã. Vamos à tardinha lá conhecer a tua irmã. Aí fomos lá na casa da menina, pegamos a Renatinha. Aí ela assim, aí ele já enlouquecido, mano, eles moram numa casa legal, muito legal, tem cachorro, não sei o quê. Aí ela, comeu a pizza com a gente, devolveu eles para acolhimento. E eu achei que isso ia levar um tempo, teria um prazo de adaptação, mas. E a Renata já não conseguia raciocinar mais nada, e eu ali, No outro dia de manhã, na sexta, tinha conselho de campus, eu estava na gestão do campus, Era coordenador acadêmico, estava numa reunião com o Fernando, e falei, Fernando, nem tenho cabeça, mas vamos ficar aqui, qualquer coisa. Aí, no meio da reunião do conselho, a chapa aquecendo lá no conselho, o pessoal discutindo, não sei o quê, me liga o Roberto, assim,
seguinte, ó, pode vir buscar as crianças. Como assim, cara? Tá... Aí eu cheguei e falei pro Fernando, Fernando, é o seguinte, cara, agora tu dá o teu jeito aí que eu tô saindo. Eu pedi licença pro pessoal do conselho e pensava, o que houve? Eu sei que não, eu tô indo buscar meus filhos. A galera, beleza, aí tá. Saí correndo dali, peguei a Renatinha, peguei o Rodolfo, levamos para casa, ele só com a roupa do corpo. A Renatinha, eu preciso tomar um banho. Tomou banho, ela assim, pai, não tem nem calcinha. O que eu faço? Eu não sabia. Me lembro que ainda o Big funcionava, fui lá no Big e comprei umas calcinhas para botar. Peguei uma da Renata e dei um nó na cintura dela para ela ter uma calcinha. Bom, eu comecei, aí eu digo para vocês, eu não comecei a ser pai ali, porque assim, ó, tanto que eu queria, e eu sempre falo isso para todo mundo, né, que eu tenho mais intimidade e reuniões de grupo, as 2 primeiras semanas foram trágicas para mim, trágicas no sentido de que eu queria muito ser pai, mas eu vi 2 pessoas mexendo nas minhas coisas da minha casa, que eu nunca tinha visto. A Renata já foi mãe desde o início. Eu acho que talvez, vamos pensar, não quero fazer uma analogia, o biológico a gente vê na barriga, né, no útero da mãe, sai, mas ao mesmo tempo é um novo ser. E aí tu começa, mas agora ele tá dividindo espaço comigo. Aí eu fiquei meio assim, eu surtei, falei, e aí a Renata preocupada, eu tava assim, eu não conseguia demonstrar afeto por eles, tá? Tanto que eu quis e coisa e tal, e agora tem 2 pessoas que eu nunca vi na vida, mexendo nas minhas coisas, mexendo na minha roupa, criança, né, gente? Eles querem conhecer. E aí aquilo, sim, falei, caraca, aí para mim a questão de ser pai foi ao longo do tempo. Hoje eu conheço pelo cheiro, sei, quando o Rodolfo tá perto, sinto aquele cheiro do Rodolfo, sabe? Mas foi um processo que eu levei um tempo, né? E aí, sorte que eu estava saindo da gestão, né? Estava entregando a gestão naquele ano. E aí esse processo se começou a dar. Então, e aí, claro, qual é o desafio aí? Hoje eu tenho saudade quando eles eram pequenos. Eu sempre falo, o que é ser pai? Para mim é que nem um jogo de videogame. Tu vence uma fase e vem a próxima e tu sente saudade da fase anterior, né? Aqueles problemas que eu achava assim, olha, agora eles andam comigo, eles querem andar. Agora o Rodolfo já tá fazendo enologia em Dom Pedrito, tive que achar um lugar para ele ficar lá. Ele me liga todo dia, me faz um pix daqui, porque eu preciso daquilo. E a Renatinha conosco, a Renatinha tá com saudade do irmão. Então, eu vejo assim, que todo dia é um desafio diferente, assim. Mas claro, é uma coisa que eu sinto assim, cara, mas como minha vida se transformou disso? E aí, esses dias eu estava numa discussão do que é ser pai. E aí eu estava falando com o meu sogro e ele discordou comigo que a gente ficou falando. Todo mundo teve alguém que cuidou da gente. Pode ter sido o pai, pode ter sido a nossa avó, alguém que nos deu alguma orientação. Mas o que eu penso, assim, quando eu vejo, assim, para os meus filhos, assim, todo mundo, acredito, carrega seus demônios, carrega suas limitações, e eu sempre tento passar para ele que ele seja um pai melhor do que eu estou sendo. Eu falei isso pro meu sogro, eu quero que meus filhos sejam um pai melhor do que eu fui. E eu quero ser um pai melhor do que o meu pai foi. Tem coisas boas legados do meu pai, como o Edward falou ali na fala, alguns legados são importantes, mas tem alguns legados que eu não quero que eu aprendi com meu pai, que eu não quero que passe para eles. A gente tem aquela fase que o pai é o super-herói, os pais, né? Mas a gente é ser humano, gente. E eu tenho alguns demônios que eu preciso tratar e eu não quero passar isso para meus filhos. Então eu fico lutando diariamente. Algumas limitações. Como hoje a minha filha me disse assim na mesa, voltou toda enérgica. Hoje eu reclamei de um professor na escola. Pai, tive coragem, chamei a irmã lá, e a professora não pode usar o celular, a professora usa o celular, e eu não sei o que, e super agitada, chamei a diretora, toda a turma e a gente quer que a professora, né, tome um apontamento da diretora. Aí eu fiquei assim, aí eu meio que fiquei bravo com ela, minha filha. A gente tem que aprender com o professor, sem professor e apesar do professor. Eu sempre devi todo o respeito ao professor, fui criado assim. E ela assim, pai, mas eu não sou frouxo que nem tu. Chegou na hora do almoço, assim. Tu não tem boca para nada, porque tu não abre a boca, a gente tem que falar quando não tá satisfeito com uma coisa. Tu tá gastando com o meu ensino, não sei o quê. Eu falei, puxa vida. Aí a Renata me olhou assim, tá, não agita ela, não fica dando corda. Mas assim, a gente já entrou num dilema, né? Será que... Eu fui criado assim, né? Todo respeito ao professor, nunca tive boca para... Nem... O professor poderia estar falando que água é pedra, eu não ia questionar nunca o professor.
Só que ela é extremamente questionadora. E eu fico pensando, eu não quero passar isso para ela, como pai. Como é que eu quero tirar essa característica dela de ser questionadora? Por que disso? Tá errado, esse teu comportamento não é adequado. Mas por a professora ser professora, não poder ser questionada, aí a minha esposa, olha, relaxa, acho que ela tem, né, ela tem a razão dela, né? E aí ela é uma pessoa diferente de mim, então passar algum valor, eu fico pensando até que ponto, né? E eu não sei se vocês vivenciam isso todo dia, vocês têm como pai, como cuidadores, né, as limitações, e aí eu fico às vezes me questionando até que ponto que tipo de valores eu quero passar para meu filho. Hoje a gente se constrói em função de valores. Que valores são importantes na família de vocês? Que vocês consideram, olha, para mim o valor pontualidade, meu filho. Compromisso é às 7, tu chega às 6:30. Bom, eu fui criado assim, já o Rodolfo é totalmente diferente, eu tenho que estar toda hora ligando para ele. Cara, tá na hora da faculdade, o cara dizer, não, pai, relaxa, só às 10 a primeira aula. Então, que tipo de valores? Eu fico constantemente numa briga interna, né, de que valores eu tenho que são importantes para que eles cresçam e depois, claro, já observaram qual é as minhas fragilidades que eles... E aí eu quero também que eles mantenham essas características, né, não querer condicionar um valor que às vezes eu acho que será que é também totalmente correto? Eu não sei se vocês se questionam isso, todo dia eu me pergunto assim, ela me conta uma coisa da escola, eu fico assim, tá, tem razão aqui, tem razão ali, aí eu passo alguma coisa que eu fui criado, mas às vezes é um outro tempo, é uma outra... Tem os valores mais basilares, mas até que ponto a gente precisa também, né? E hoje foi um dia que eu encontrei isso, tá? Ela reclamou do professor, eu fiquei meio brabo com ela, mas eu vi que ela tem essa, né, essa questão de questionar, de argumentar. Eu não quero tirar isso da minha filha. Essa questão, essa capacidade. Já que eu não tive, eu fui criado meio de baixando a cabeça para as coisas, eu não quero que ela seja assim. Só que hoje no almoço eu não me controlei e falei isso. Não, não tem que questionar, tu vai arranjar briga, e agora? Como é que vai ser? Pai, tu acha que eu não tenho razão? Eu tenho direito ou não tenho direito, pai? Bom, tu tem 16, não tem certos direitos, tu tem. Mas eu não, na escola eu não posso falar o que não está certo? Pode, minha filha. Ela foi quebrando meu argumento todo, né? Então... Começo o meu relato dessa forma, gente. Uma coisa que a Unipampa, eu agradeço. Coincidências bizarras da Unipampa. Na sexta-feira está acontecendo a Feira de Ciências no Campus Bagé. Tá? Não sei se alguém está sabendo, vai ter a feira que as escolas apresentam, os alunos, né? Olha a coincidência. Quando eu conheci o Rodolfo, disse que ele sabia que eu ia ser pai, ele falou assim, pai, eu já te conheço há muito tempo. Eu, como assim, Rodolfo? Quando eu era coordenador acadêmico, o Rodolfo, ele participou do Feira de Ciências. Tem uma professora do campus, a professora Rosana, que é professora da área de física. Ela fez um trabalho com a Casa do Guri e a Casa do Guri apresentou uns experimentos de ciências. E aí eu era coordenador acadêmico na época e dei medalha para um monte de criança que apresentaram trabalho, né? E aí ele pegou e tirou uma foto do bolso dele que ele tinha guardado, eu dando uma medalha para ele, eu nunca imaginei que ia ser o pai dele. E assim, aqui, ó, pai, eu já te conheço, ó, há muito tempo. Eu falei, cara, não acredito. Aí ele tem lá guardado essa fotinha, eu dando ele com a cabecinha raspada lá. Olha aqui, pai, tu me dando a medalha. Mas, Rodolfo, quando é que eu imaginava que eu dei medalha para tanta criança que tu ia ser? Então, agradeço a Unipampa também por ter feito esse trabalho, né, de mostrar, às vezes, algumas crianças que estão invisíveis. As crianças, às vezes, estão invisíveis, né? Elas têm direito, às vezes, não têm fala. E esse trabalho que foi feito com a Casa da Menina e com a Casa do Guri colocou algumas crianças, né, dando os devidos sigilo, mas assim, a mostra de que tem crianças e que elas precisam ser acolhidas, que preciso que o Estatuto da Criança e do Adolescente seja obedecido, seja levado. E aí, quem me dera saber que ia me dar uma família, né? Que o Rodolfo estava ali, apresentou o trabalho e eu ia ser pai do Rodolfo. Nunca imaginaria. Então, esse seria um relato que eu faria, e aí acho que quem quiser compartilhar, falar alguns desafios aí que eu sei que vocês devem vivenciar, e agora na gestão também, essa questão que o Edor coloca, a distância, né, um pouco mais, a gente fica um pouco mais distante deles, né, por ter outros tipos de compromisso, mas às vezes a qualidade faz mais diferença do que às vezes o tempo, né, tá ali com eles, tá ali participando, tá ali, então eu tento, dentro do possível,
ser esse pai, mas que todo dia se questiona se eu estou no caminho certo ou não. Tá bem, pessoal? Passo a palavra aí quem tiver. Boa tarde, pessoal. É uma alegria estar aqui com vocês. Ouvir esse relato tão bonito, essa história de vida tão bonita do Sr. Paulo, emociona a gente, deixa a gente com um sentimento de que como é importante esses espaços onde a gente pode fazer essas trocas, a gente pode se aproximar não apenas como profissionais do ensino, mas como seres humanos, conhecer a história de vida de cada um. E seguramente quando a gente conhece a história de vida de uma pessoa, muda tudo. A gente passa a enxergar coisas dentro dessa relação que antes, obviamente, era impossível. Eu acho que uma das coisas mais importantes do que a gente está participando hoje aqui é essa abertura de espaço para que a gente possa, quase de uma forma terapêutica, poder falar sobre os dilemas da educação, dos nossos filhos, o dilema da paternidade, todos os dilemas que tem, porque nós carregamos uma história, nós fomos educados de um jeito, que não vem ao caso adjetivar se foi o melhor jeito, se foi bom, se foi ruim, mas nós construímos uma identidade a partir da identidade de quem tinha essa identidade antes de nós. Então, querendo ou não, gostando ou não, a nossa referência de paternidade vem dos nossos pais. Eles nos ensinaram o modo de educar, com algumas coisas, como o professor Paulo falou, coisas que seguramente a gente quer passar adiante, e algumas coisas que a gente vê que talvez não fosse a melhor forma de passar, e a gente quer tentar fazer diferente, mas aí a gente descobre que não é tão fácil fazer diferente. Uma coisa é o sonho, né? A pessoa, quando ainda não tem filhos, dizer, não, quando eu for pai, vai ser tudo diferente. Aí a gente é pai e a gente descobre que não tem tanto espaço assim para inovar, que algumas coisas eram fantasias de adolescente, de jovem, que aquilo é impraticável, outras coisas a gente descobre que a gente não vai ter oportunidade de exercitar dentro do que a gente gostaria de fazer, e de uma maneira geral, a educação de filhos ela é um encontro entre muitos mundos e muitas realidades que não coincidem entre si. E é um momento em que as nossas fragilidades enquanto ser humano, não apenas enquanto pais, elas vêm à tona como um nervo exposto, né? Ou seja, aquilo vai machucar, aquilo vai doer, todas as nossas sombras vão se projetar de alguma maneira dentro desse processo, seja sobre os filhos, seja sobre a companheira, o companheiro, e nesse processo é um processo de autodescobrimento, um processo de transformação, porque mesmo a pessoa tendo tempo para se preparar, que não foi o caso do professor Paulo, né, que tenha lá os 9 meses de gestação e a pessoa, pode ser que ela venha se preparando desde muito antes. Na verdade, quando a gente pergunta para as pessoas, eu acho que a maioria das pessoas não se sente à altura do papel da paternidade, da maternidade, porque é grandioso, né? É uma das coisas, é um dos maiores legados que cada um de nós veio a construir, uma das maiores heranças, um dos maiores frutos que a gente vai deixar para o mundo é essa continuidade, as pessoas de quem a gente cuidou e quem a gente se encarregou, e que tipo de ser humano tem ali, né? Que valores, enfim. Então, eu acho que mais importante que qualquer coisa, mais do que uma conferência, uma explicação, uma abordagem, eu acho que uma das principais coisas hoje é abrir o espaço e, quem sabe, se for do interesse, se for
Se tiver um grupo de pessoas que considera isso importante, quem sabe a partir dessa abertura a gente construir uma coisa junto, construir um espaço um pouco mais frequente de escuta, de acolhimento, de diálogo, porque eu acho que nenhum de nós sabe o que fazer exatamente, né? Eu acho que não tem, por mais que alguns de nós tenhamos estudado, tenhamos lido, enfim, tenhamos 2, 3, 5, 10 filhos, todos nós vivemos os dilemas que a gente vai escutar aqui. E não é que eles têm soluções, não tem o jeito certo de fazer. É realmente um processo de descoberta, caso a caso, dia a dia. Então, a oportunidade da gente construir um espaço de escuta e um espaço de troca, eu acho que é mais significativo do que, por exemplo, ouvir alguém que traga soluções, né? Porque quando nasce um filho, nasce junto um pai e uma mãe, o que antes eles não eram, eles entravam em outras categorias da vida, eram filhos, continuam sendo filhos, mas agora vão cumprir outros papéis, eram diversas outras coisas. Agora, o pai, no momento que o filho nasce, ele nasce junto, ele pode nascer junto. Às vezes leva um pouquinho mais de tempo para que esse pai emerja de dentro desse indivíduo que cumpre esse papel. Isso é assim mesmo, nós não tem o botãozinho, né? Não tem a chavezinha que vira. Então é o mais normal. Por isso a importância desse momento e da possibilidade da gente ter uma continuidade dentro desse processo, né? Isso que eu queria dizer como coisa mais importante assim que eu teria para propor, é que não fosse simplesmente um espaço, um dia, uma roda de conversa, mas sim que isso tivesse uma continuidade que, claro, vai depender muito de se constituir um grupo de pessoas que queiram isso, que tenham essa disponibilidade também, né? Boa tarde, colegas. Satisfação estar com vocês aqui. E muito bom ouvir, Paula, a tua história, que linda, inspiradora. E nesse momento a gente vê, né, o quanto se a progenitura é um processo biológico, a paternidade é um processo histórico, né? E, portanto, ele é construído, ele é inventado, né? E, portanto, pode ser reinventado. E ainda digo mais, se a gente fala que a paternidade ela é cultural, a paternagem ela é cultural também, mas já existe uma intencionalidade no processo, né? Já existe uma autorreflexão desse processo do ser pai. E eu vendo a história do Paulo Universo, né? As diferenças, né? E as potencialidades da diferença. A minha história, eu sou pai de 3 filhos, 3 meninos, e uma história completamente diferente, como isso nos funda também e nos constrói, né? Eu e a minha companheira, a gente começou... Eu consigo compartilhar aqui a minha tela? Eu vou mostrar uma curiosidade para vocês aqui, ó. Vou mostrar uma foto minha com a minha esposa para vocês. A gente tem uma história daquelas que o pessoal diz assim, mas isso é... Como é que é? Vocês são almas gêmeas, são prometidos. Vocês estão vendo a minha tela? Falem com som que eu não estou vendo vocês. Sim, tá. Então, a gente se conhece desde os 5 anos. Essa foto, isso aí não é o centro da foto. Na verdade, isso é uma foto do aniversário de 15 anos com muitas pessoas. Isso aí é um cantinho só que foi feito esse zoom. Então, a gente começou a namorar com 5 anos. Era só isso, deixa eu parar a apresentação. E a gente não se separou, de fato. Assim, a gente vem, né, oficialmente vem namorando desde os 15, a gente está com 40. E ver o quanto os filhos, eles foram processos realmente como se coemergisse desse relacionamento, né? Como se fosse
construindo uma relação que é amorosa, que é afetuosa, e de repente ela transborda, e ela se transborda como filho, né? E coisa interessante quanto a isso, nós não planejamos nenhum dos três. Nós, pelo menos, não planejamos, mas a sincronicidade da vida foram momentos muito importantes que os três compuseram que entraram nas nossas vidas, né? E para a gente construir isso. E eles inspiraram muita coisa, sempre inspiraram. O nosso primeiro filho foi de um parto normal hospitalar, né? Com várias violências obstétricas, que inspirou a minha esposa, né? Ao segundo já foi um parto domiciliar com parteira, e a experiência tão potente de ter esse segundo com parteira no ambiente outro fez com que ela também estudasse e se tornasse parteira nesse processo, né? E então o nosso terceiro nasceu na nossa casa, dessa vez. O outro foi numa comunidade. E o quanto essas experiências vão tocando e vão nos transformando, né? A Escola da Floresta é uma comunidade, a gente construiu junto com o professor José Pacheco, um modelo de educação por acreditar na necessidade de uma educação que respeitasse as potencialidades do nosso filho. O que a gente vê, o quanto o modelo escolar e os pais que sentem que realmente trabalham com essa paternagem, essa relação afetiva, sentem ao colocar o filho numa escola que normalmente é tratado ali como dentro de uma linha de produção violenta, né? E o que eu quero trazer aqui, a partir dessa reflexão, que eu acho que é um dos pontos, um dos maiores desafios de ser pai em uma sociedade patriarcal, né? Primeiro considerando que, né, então é histórico, ser pai é uma invenção, e é legal esses momentos porque a gente se encontra, a gente pode reinventar junto, né, formas amorosas, afetuosas de ser pais, nós juntos aqui podemos construir esses caminhos, aprendendo com a experiência um dos outros, inclusive com a experiência das mulheres, que tem muito a oferecer nesse processo. E uma das coisas que eu acho que persegue, porque nós homens somos, obviamente, na dicotomia homem-mulher, nós representamos a força do patriarcado, da opressão, mas o patriarcado oprime a nós homens também, por ser um instrumento, uma maneira de ver a vida que é violenta e que é de submeter o outro, né? Eu não gosto eu não entendo de carro, eu não entendo de peça de carro, eu não sou um excelente manobrador, eu não gosto de futebol, não sei nem chutar uma bola, eu não tenho time de futebol. Eu passei a minha vida inteira sofrendo bullying por conta de todas essas coisas, porque eu não sou um representante digno do patriarcado, por conta de todas essas características. Então o peso do pai, não, tu tem que ser o provedor, é tu que, quando o teu pai chega, eu vou contar pro teu pai quando ele chegar em casa, sabe? A figura do pai é uma figura, poxa, ele é de um poder, né? Essa visão patriarcal. Então o cara que tem grana, o cara que dirige, o cara que briga, tem todo um rol de coisas que é um peso sobre o homem, né? O homem que não chora, que sempre sabe o que tá certo, que ele que vai dizer pro filho o caminho do bem. Isso é um fardo, e é um fardo introduzido por uma sociedade patriarcal. Tem um livro que eu super indico, que é Amar e Brincar, Os Fundamentos Esquecidos da Humanidade, do Maturana e da Verda. É fabuloso esse livro. E nesse livro, eles vão trazendo o quanto no passado matrístico, né, antes da preponderância do pensamento, da atitude patriarcal, a relação educativa, a relação com o outro, era uma relação de encontro, de afeto. Essa ideia que a gente carrega parece que a educação é um fardo, assim, não, tipo, eu tenho que botar ele no caminho que ele vai, né? É uma coisa que eu tenho que levar ele do ponto A ao ponto B. Então, deixa de ser um encontro e passa a ser o compromisso de direcionar, de moldar aquele ser humano.
Isso, além de ser uma violência para com, né, os filhos, é um peso. Como se a gente tivesse poder de dizer para que lado, poder e direito de dizer para que lado eles devem ir. E, ao mesmo tempo, existe, obviamente, a responsabilidade de ser adulto, porque nós não nascemos, nós não nascemos inteiramente humanos, né? Nós nascemos com uma estrutura biológica que permite a realização da humanidade, mas é com o outro que nós nos humanizamos, né? Então, se é social, a gente aprende a ser gente com gente. Então, tem esse compromisso onde, claro, eu vou ter que... Essa criança que entra, que ela chega nesse mundo movida por potência, o que o Freire dizia, essa razão ontológica de ser mais, ou Nietzsche, vontade de potência. A criança, ela não nasce e fica parada esperando crescer. Não, ela vai, ela anda, ela engatinha, ela lambe as coisas, ela morde o cachorro, ela derruba as panelas, ela está buscando, ela está... Porque essa é potência humana de ir além, né? De potencializar, de descobrir. Só que o mundo tem bordas, ele tem limites culturais, né? Aí a criança vai, por exemplo, se a criança chega ali, começa a se pelar em tudo. Não é uma lei natural que é errado ficar sem roupa. Bom, mas é um contorno cultural da nossa civilização. Então nós vamos ter que trabalhar isso. E aí, eu acho que a chave é a gente fica muito perdido entre uma dicotomia entre será que eu estou sendo repressivo? Será que eu estou sendo permissivo? E eu acho que isso eu acho que esse é o grande dilema, um dos maiores dilemas que nós vivemos. Assim, a gente fica sempre pensando, será que estou de mais ou estou de menos? Será que eu estou... Isso, e a gente vive convivendo com isso. Aí a gente às vezes, não, agora eu vou dar uma dura, né? Aí a gente, mas não é por aqui, a gente dá uma afrouxada, aí volta de novo, né? E essa dicotomia, ela está muito relacionada a esse peso desse fardo também que a gente está preso, né? Bom, entre... E sim, eu digo, né? A gente não bota limite na criança, os limites existem, a gente ajuda a criança a perceber os limites do mundo, né? E esses limites às vezes são culturais, como eu falei, a roupa, por vezes eles são físicos, não dá para se atirar, vou me atirar aqui de cima do segundo andar, mas eu quero voar. Bom, não dá, é um limite físico, né? E a paternidade é como conseguir apresentar esses limites de maneira amorosa. E ó, essa é para mim, é a chave. E se tem uma coisa importante que eu queria compartilhar, é isso. Como que a potência desse sujeito, ansiosa para buscar, diante desses limites, como eu ajudo que essa potência se realize apesar do limite, driblando e contornando os limites culturais, mas que se manifeste enquanto ser potente, ansioso para o transbordar, enflorescer enquanto sujeito, e não oprimir. Porque o que acontece? Existe um risco grande na educação do que a criança vem com essa potência, essa coisa, e claro, essa potência ela não tem o limite do mundo, então ela vem, né, pega o molho de tomate, esfrega na parede, tem uma consistência gostosa, eu fico esfregando, daqui a pouco vem um assim, meu Deus do céu, tu acabou com a parede, né? É um limite, nós não queremos, né, nós queremos a nossa parede branquinha, então não pode esfregar, mas ao mesmo tempo, como eu coloco esse limite amorosamente, dizendo, olha, eu não quero que faça isso, mas eu entendo esse desejo de potência, de viver isso. É que nem a criança que faz birra no mercado. A criança está ali, eu quero não sei o quê. Tem dois extremos dentro disso. O extremo permissivo, então eu cedo e dou o que quiser para não passar vergonha, né? As pessoas começam a olhar, né? Aquela criança pulando. Ou, por outro lado, o extremo oposto é a repressão. Eu me irrito, eu fico brabo. Aquela criança, ela é ruim porque ela está insistindo. Porque a gente não percebe, muitas vezes, que aquilo que nos desacomoda em um certo momento e nós identificamos quando há algo errado, ela pode ser potência. Por exemplo, o que é a teimosia?
Será que as pessoas que transformaram o mundo, que revolucionaram, não foram teimosos frente ao instituído? Será que a teimosia bem canalizada amanhã não vai ser a força de realização de algo quando todos dizerem que não é possível? Então, só que a gente vê aquilo e enquadra. Não, isso aqui é criança mal educada, tá querendo. É dizer assim, não, filho, eu não vou dar isso, porque não vou, né? Porque não é saudável, mas eu te amo, eu te entendo que tu fique triste, mas eu não vou dar. E deixa que chore, deixa que espere. Vocês viram? Essa é fugindo dessa dicotomia. Entender que ele vai querer, e é ruim ganhar um não, e ele vai chorar, e ele vai espernear. E isso é parte da aprendizagem dele, e a mim cabe ser paciente nesse processo. Então, essa questão, como essa potência, vem muita vontade, vem muita força em um ser humano em desenvolvimento. Como a gente ajudar que isso se expresse no mundo, conseguindo compreender as bordas e os limites que a vida em sociedade nos coloca, mas sem que essa criança abafe essa potência, sem que ela oprima essa força que as crianças carregam e que muitas vezes os adultos perdem por conta dessa educação repressiva e violenta, tanto dos pais, sabe, como das escolas. Legal, Bruno. Ótimo. E eu fui criado nessa questão mais totalmente reprimida, a questão assim, e é quando eu falei ali que tipo de modelo que eu quero passar, tanto é que no início, quando as crianças chegaram, eu não sabia lidar com N situações, não sei se tem uma forma para lidar, mas eu era muito estourado, eu não tinha paciência. Aí hoje, tanto é que hoje, assim, aí eu fico pensando, será que eu não estou sendo permissivo demais? Hoje eles pintam e bordam, entendeu? Mas eu não deixava fazer nada. Mas hoje, mas aí eu tive uma outra forma de lidar, de tentar dialogar, e aí tanto é quem é, né, digamos assim, a pessoa que mais rigorosa lá em casa é minha esposa. Aí eles vão pedir para mim, que eles sabem que o pai é frouxa. Mas eu fui mudando isso ao longo do tempo, eu tento estabelecer um diálogo, eu tento ver, né, mas é aquilo que tu falou, assim, nunca tinha parado para pensar nesse aspecto, assim, esse peso que a gente carrega, porque eu fui criado, não sei se dá para dizer a moda antiga, assim, eu não podia levantar a voz em casa. Se eu levantasse a voz, meu pai só me olhava, assim, que o menino tem essa energia, né, essa coisa, assim, tu tem 3 filhos, né, o menino tem eu sempre digo, a vibe do guri é diferente, assim, então quando ele diz assim, meu pai, assim, não te impor, começar a te empombar, ele só me olhava, assim, queria levantar a voz para questionar alguma coisa, ele me olhava, eu murchava, né? Mas criado nesse ambiente, assim, né? Então, é difícil, assim, às vezes, eu digo assim, né? Eu acho que eu fiz pouca terapia na vida, precisava fazer mais. Tem coisas que parecem que nem tatuagem, sabe? É difícil tu tirar alguns modelos de criação, sabe? Tu leva aquilo como... E aí eu falo assim, que nem tu falou, tu colocou no momento assim, que querer condicionar o comportamento. Como é difícil quando tu é criado num ambiente assim. Não estou dizendo que meu pai estava errado, tá? Não estou querendo crucificar o meu pai ou a minha mãe aqui. Acho que eles fizeram o que era possível para mim. Amo eles de paixão, coisa e tal. Mas como isso fica como uma tatuagem no teu corpo, assim, alguns modelos de criação que às vezes tu acaba passando isso, querendo passar isso para os teus filhos também. Porque era assim, essa coisa de chamar o teu pai para resolver, coisa e tal. Então, a gente fica meio nessa luta diária, assim, né? E é legal escutar esse teu relato, assim, porque também me faz pensar, olha, que legal ter esse ângulo, esse viés. Algumas coisas eu já faço isso, talvez inconscientemente, que tu colocou, tentando dar uma outra visão, outro tipo de conversa, porque a criança é questionadora, né? E hoje a minha filha, vamos tal lugar. Eu, não, filha, não. Mas por que não? Eu não tenho essas paciências. Eu, por quê? Às vezes é porque eu não tô afim. E ela fica, mas por quê? Me apresenta uma justificativa. Porque eu tô mandando. Às vezes o pai tá sem paciência, porque eu tô mandando. Vai ser assim. Então não tem uma justificativa. Naquele momento tu não quer, acho que fazer. Então é uma luta diária, né? É meio
E é legal escutar esse teu relato aí. Eu também, se eu fosse mostrar uma foto assim, eu e a Renata, a gente fez a primeira comunhão na época. Aos 11 anos de idade tem uma foto, eu e ela lado a lado recebendo a comunhão. Quando a gente começou a namorar, onde é que tu fez comunhão? Não sei o que. Fiz em tal igreja, fiz tal igreja. Mas foi no mesmo ano. Aí fui olhar minhas fotos lá, que tem guardado lá do tempo da foto revelada. Tá eu recebendo a hóstia e ela do meu lado. Falei, como é que eu ia imaginar que a gente ia ficar junto um dia na vida? Que loucura. Mas legal a tua história, muito bonita essa história. Acho que o Roger levantou a mão. Eu ia comentar que esse aspecto que o Bruno trouxe de que a paternidade é uma construção histórica pode levar a gente a entender que estamos em um momento em que as coisas são mais difíceis em termos de educar filhos e que bom era como era antes. Só que a gente tem que entender que por conta dessa historicidade, o modo de educar que antes funcionava, hoje ele funciona muito pouco porque a estrutura social mudou completamente. Então, por exemplo, eu já vi muitos pais, muitas mães dizerem, não, no meu tempo, meu pai me olhava e eu já sabia o que eu tinha que fazer ou o que eu não tinha que fazer. E isso como um sinônimo de isso sim é que era bom. Por que que hoje não é assim? Mas se a gente vai analisar, provavelmente todos que estamos aqui viemos de um tempo onde as estruturas de poder eram totalmente diferentes. Então, obediência era um valor fortemente desejável, já que a pessoa ela ia entrar dentro de alguma coisa e ela ia ter que obedecer a um chefe, ou seja, todo tempo ela ia ter que construir uma estrutura psicológica para suportar todo tipo de coisa em que obediência fazia total sentido. Só que o mundo mudou. Hoje, educar um filho para que ele seja simplesmente obediente pode fazer com que ele não construa algumas habilidades de vida que são extremamente importantes e necessárias e que algumas décadas atrás a gente não levava em conta. Então, a maneira como as relações se dão vai determinar os valores que são mais prioritários dentro do modelo de educação que a gente está propondo. Por isso que estudar sobre educação de filhos, sobre estilos de educação de filhos, estilos de educação parentais, é extremamente importante, porque é uma área que a gente todos os dias atua, só que a gente não tem conhecimento, não tem preparo, muitas vezes vai entrar em conflito porque, como indivíduos, nós queremos fazer outra coisa ou estar em outro lugar, mas naquele momento, como pais, nós temos que atender uma determinada demanda que emocionalmente a gente não está pronto para atender. E como que a gente lida com isso? Se não existe um lugar onde se aprenda a ser pai. Olha só, se nós formos analisar, isso é tão importante quanto a alfabetização. Porque a escola nos prepara para entrar para o mercado de trabalho, nos prepara para entrar para a universidade, mas não nos prepara para coisas que seguramente a gente vai topar na vida e que ninguém fala nada sobre. Onde é que se aprende a ser pai? Apenas sendo pai. Então, na ausência de um conhecimento que possa nos modificar, nós estamos, na maior parte das vezes, fadados a repetir os erros e os acertos do modo como a gente foi educado. E ainda acreditar que melhor era o jeito como era antes. Por que que não é assim? Sem entender que o mundo mudou. Nos últimos 50 anos, 40, 50 anos, o mundo mudou mais do que desde antes da Idade Média. Ou seja, a gente vem sofrendo, na nossa geração, nós encontramos transformações que, no geral, passavam 500, 600, 700 anos e essas coisas não se modificavam. Então, se modificar, se reinventar, se redefinir enquanto identidade
de pai, de mãe, nesse momento é uma necessidade imensa, tão importante quanto qualquer outra necessidade que nós, sim, temos atendida por meio do nosso modelo de formação. Eu não sei como a gente vai fazer, porque nós já são 13h05, nós tínhamos nesse momento programado uma conversa inicial de aproximadamente 1 hora, estamos fechando nesse momento 1 hora de conversa, e eu não sei qual seria o encaminhamento disso, a gente colocou inclusive um formulário de avaliação da atividade, e a partir disso a gente pode também propor novas conversas, vai depender do que vocês coloquem ali. Então, eu adoraria ouvir também as histórias de vida, né, de cada um dos... Seguramente todos nós gostaríamos de ter essa oportunidade de poder escutar mais, né, saber mais um pouco da história de vida de cada um dos que estão aqui, mas, enfim, não sei. Professor Paulo. Pessoal, eu gostei da ideia, Roger, da gente, de repente, começar a ter, claro, sabe que a vida é bastante atribulada, mas acho que esses espaços, assim, da gente conversar, sabe, para mim é muito importante, eu considero, assim, para mim, fundamental, assim, a gente falar de coisas, não, todo mundo aqui é colega de trabalho, a gente acaba sempre falando de trabalho e se envolvendo, e eu acho que a gente poderia ter uns espaços para a gente falar sobre isso, assim, eu gostei muito de escutar esses relatos aqui, né, tanto teu quanto do Bruno, e com certeza talvez teria muito mais pessoas aqui com alguma história para compartilhar ou com alguma vivência, né? Eu acho que era, eu não sei, Claudete, como que poderia, assim, depois, não tenho, assim, né, como é que é, conhecimento de causa, de como que a gente poderia encaminhar esse tipo de espaço, ou criar um espaço, assim, para a gente poder fazer esse tipo de, né, de troca, né? Eu acho que o Bruno trouxe algumas questões aí importantes, né? E eu estou já pensativo do que ele falou ali. Eu fico assim, eu sou muito assim com uma esponja, assim, fico falando assim, que legal, eu quero conhecer um pouco mais sobre isso. Não é conhecer, mas assim, trocar essa energia com vocês, assim, eu acho que é muito legal, né? Então, acho que a gente poderia botar, de repente, fazer algum cronograma, ou pensar, Roger, talvez, assim, né? Uma proposta de fazer essas escutas, assim. Porque essa parada, eu vou dizer para vocês, assim, para mim tem uma grande valia, assim, às vezes a gente fica assoberbado com tanto trabalho, assim, a gente está falando uma outra coisa, assim, que ocupa nosso tempo, né, e às vezes a gente convive mais com vocês do que com as nossas próprias famílias, né, no dia a dia, né, a gente passa aí 8 horas, mais tempo, viaja junto, tem atividade, e nesse meio tempo, às vezes, a gente fala assim, nossa, eu também sou pai, eu também sou, né? Tem alguém que depende de mim, que eu preciso cuidar, que eu preciso, né, orientar, que eu preciso. E esses espaços acho que são importantes para isso, né? Uma sugestão aqui, o professor Paulo nos chamou. A gente tem visto, aqui também está a professora Sônia, que também trabalha conosco ali na DIP, junto com a Elina, que esses espaços são fundamentais, porque o ser pai, ele é presente no exercício profissional. Ninguém deixa de ser pai quando vai ser pró-reitor, quando vai ser técnico, né, ou vai atuar na instituição, né? A paternagem, a maternagem e o ser pai, ser mulher, ser mãe, né? Esse exercício nos acompanha e nos constitui a pessoa que somos hoje. Então, quando eu estou naqueles espaços, eu não sou apenas aquilo, né, o exercício daquela profissão, mas essa construção histórica que o Bruno tanto trouxe, né, que vai fazendo com que esteja naquele espaço. E a gente tem visto que esses espaços coletivos de falar de uma outra dimensão que não é a tão operacional, não é tão executiva, eles são importantes, inclusive, para a questão da saúde mental, que é uma questão, né, bastante cara para a gente pensar também. E a gente até aqui conversou um pouquinho, a Ângela também, que nos acompanha aqui, a gente ficou pensando qual é o tema, né, da live. Em algum momento a gente disse, olha, tem maternagens, vamos para paternagem, mas uma hora nós vamos ter que falar também de famílias, né?
temos o grupo, eu fui lendo aqui as mensagens, tem o grupo de WhatsApp das mães, tem o grupo de WhatsApp dos pais, enfim, tenhamos o grupo de WhatsApp das famílias, enfim, tenhamos das pessoas, né, que possam compreender que o profissional é um ser humano que né, e vive esses diferentes momentos. Eu acredito que após ali a avaliação do evento, né, como o Roger mencionou, a gente pode, conforme o que o pessoal participar aqui, indicar de temas, né, de questões que possam ser discutidas, a gente ir realizando esses espaços de encontro e se fortalecendo. Ou seja, né, quem está aqui também pode estar num próximo. Então, acho que um bom combinado é preencher o formulário, né, a questão de avaliação do evento, dizendo, né, essas questões de novos espaços, novos encontros para fazer essa discussão. E aí, se precisar do apoio assim da Procadi nesse movimento, a gente pode auxiliar, porque a gente, no fundo, está falando, né, de como se constitui a nossa humanidade, os nossos processos de humanização, né, dentro da universidade, que possa se expandir para fora também. Mas a gente pode colaborar nesses novos encontros, né, online, presenciais. Tem CIEP chegando, né, nessas questões, tem várias oportunidades aí pela frente e outras online, né, que também permite esse movimento. E a gente pode colaborar. Contem conosco, né? Também, Claudete, obrigado. Acho que em Roger, acho que a gente tem ali o próprio grupo ali, né? A gente pode ter, a partir das avaliações, né, pensar algum modelo, alguma coisa de encontros. O próprio Bruno ali falou da questão do... Eu até estava vendo aqui na Amazon o livro esse, né? Amar e Brincar, né? E aí acho que é legal, vocês podem trocar algumas ideias em relação a isso, né? Uma temática, de repente, aí depois mais orientada. Mas eu acho que, assim, já ter o espaço já é uma grande coisa, sabe? Às vezes as pessoas falam, não querem dar essa pausa, né? Estão olhando pro relógio, estão apavorados, coisa e tal. Mas é importante a gente dar essas paradas, assim, sabe? Acho que isso é bom até para nossa saúde mental, assim, de conversar. Então, agradecer muito a vocês aí, a parceria, né? A Ângela também, que é aqui da Proplad também, que está sempre parceira para estar organizando os eventos, se preocupa com essa temática também, a Procadi, a Claudete, a Elina, né, os demais colegas aí. Então, acho que sempre é válido, assim, até para a gente se conhecer também, né? A gente está num momento, assim, que a gente ou às vezes conversou muito pouco em forma presencial, não conhecia, por exemplo, o Roger só pelo grupo, agora estou pelo menos aqui de forma virtual, mas vendo ele, alguns eu já conheço, alguns são colegas lá do campus, que a gente já conhece, mas com essa questão também do online, a gente acaba às vezes perdendo um pouco do contato, né? Então, pelo menos aqui ajuda um pouco, né? A gente se vê, e quem sabe até fazer um presencial, quem sabe, né? Se organizar legal, de poder ver a pessoa, isso é importante. Então tá, pessoal, de minha parte, acho que era isso. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, a gente acho que encerra. Legal, tranquilo. A organização de todo mundo, o pessoal, o convite foi muito bacana. Acho que precisamos de mais de espaços assim. Para a gente entrar nessa, eu acho, entrar num círculo, eu gosto de chamar de um círculo de confiança, chegar a construir a ponto de saída da escola e realmente ser uma troca, né, sincera, afetiva, que gere uma contribuição, a experiência de um gera uma contribuição da do outro. Eu acho que é vital. Valeu, gente. Um abraço. Valeu, Bruno. Obrigado, então, pessoal. Obrigado, Roger e Claudete. Seguimos falando aí. Obrigado aos demais presentes também. Até mais. Valeu, Grande pessoal. abraço aí. Até mais, um abraço. Tchau, tchau.